Então, boa noite a todos e todas que estão aqui na roda virtual, né? Essa atividade já vem acontecendo desde 2019 e essa é a primeira roda virtual de 2023. E a gente tem essa atividade às segundas-feiras, neste horário, e é uma hora de conversa com uma professora dos anos iniciais. Hoje, quem inaugura o ano de 2023 é a professora Angelina Gonçalves Marmelo, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos de Desigualdades Sociais, né? Ela desenvolveu a pesquisa no grupo Trivértice, sob a minha orientação, e hoje ela vem falar de uma experiência dela na sala de aula, né, numa escola particular de Niterói, e ela intitulou essa conversa de hoje Ensinar e Aprender Matemática de Forma Criativa. Então, seja bem-vinda, Angelina, mais uma vez, né, nessa atividade que você já apresentou uma vez presencial, lá em 2019, foi quando a gente se conheceu, e hoje você vem contar uma outra experiência. Com você, a palavra, então. Boa noite a todos, né? É um prazer a gente poder falar da nossa experiência, né? O que a gente trabalha, o nosso dia a dia. Isso é maravilhoso, essa troca, né? Esse trabalho que a gente tem, que a gente vem desenvolvendo com o grupo Trivértice tem sido maravilhoso, os comentários têm sido muito bons, né? Porque, na realidade, é uma troca, e isso é importante, essa troca entre os professores. Né? Como a Vânia já me apresentou, né? Faço parte do grupo também Trivértice, e a minha pesquisa foi voltada para a resolução de problemas. Essa atividade em si, que eu vou falar um pouquinho agora, nesse momento, foi uma atividade feita numa turma de terceiro ano, no qual eu estava junto com uma outra professora, né, que era a professora titular, eu estava como uma professora substituta, né? E aí o que acontece? Nós fizemos esse trabalho, elaboramos esse trabalho no momento de pandemia. Então, as crianças estavam em aula online, quando eles participaram desse trabalho. Então, ensinar e aprender matemática de forma criativa é uma atitude, é uma atitude assim, importante de fazermos. Por quê? Porque a criança já vem com tantos resquícios da matemática, ser uma matemática, ser difícil, né? Eu não quero aprender matemática, e matemática é muito chato, professora, então a matemática é muito difícil. E, às vezes, a gente sabe que até é difícil trabalhar em relação às dificuldades que os alunos apresentam e até a própria formação de professores, né? A pedagogia, que às vezes não supre tanto assim as necessidades que ocorrem ali no dia a dia com os professores. Então, assim, muita coisa a gente vai fazendo e vai aperfeiçoando no dia a dia mesmo, né? E quando você trabalha com uma matemática criativa, uma matemática onde o aluno ele participa dessa criação, onde o aluno ele pode ser o protagonista, ele vai ter muito mais prazer em aprender essa matemática. E vai ver que a matemática não é tão difícil assim como eles pensam, né? E é gostoso aprender dessa forma. Pode passar, Vânia, o segundo, né? Essa reflexão que nós vamos fazer sobre essa experiência, ela dialoga com os seguintes autores. Vernet, né, quando ele trabalha o campo conceitual, no caso a gente está trabalhando com o campo conceitual multiplicativo, Vernet ele trabalha com campos conceituais. O campo conceitual aditivo, né, quando trabalha a adição e a subtração. E o campo conceitual multiplicativo, trabalhando a multiplicação e a divisão. Juntos, na mesma resolução de problemas, né? A gente trabalha com os campos, ele trabalha com os campos conceituais multiplicativos. E o Nushi e Small e Diniz, que fala sobre a resolução de problemas. E aí eu quero que a Alessandra, né, Vânia, vou dar a oportunidade para a Alessandra falar, que a Alessandra desenvolveu um trabalho muito bacana falando desses autores, né? E ela está aí?
na sala, porque eu não estou vendo. Eu gostaria que a Alessandra pudesse falar um pouquinho, né, sobre esses autores que a gente vai, que faz parte desse nosso trabalho. Boa noite, Angelina. Boa noite. Um momento, Alessandra. Oi. Professora Vânia, algumas pessoas no chat estão falando que estão sem som. Desculpa interromper, meninas. Quem está sem som? Importante. Se eu tiver sem som é por conta da internet. Foi a Renata e uma outra pessoa também falou, Malu. O som aqui, a gente está escutando. Então, entra de novo, Renata, sai e entra de novo para você ver. É a configuração do seu computador. Entre e sai novamente, por favor. Tem que configurar o som que a Flaviane está falando aqui, está nos ajudando. Alessandra, antes de você falar, eu vou fazer só um pequeno ponto que eu esqueci de colocar, tá? Bom, gente, pode falar, se eu não estava me... Ela já conseguiu o som? Sim, uma conseguiu, Angelina. Pode continuar? Vamos lá, pode. Então, como eu falei que o Verneau, ele trabalha com os campos conceituais, e nós estamos voltados, né, o nosso estudo foi voltado para o campo conceitual multiplicativo. Dentro do campo conceitual multiplicativo, que trabalha a multiplicação e a divisão, nós trabalhamos com as 4 acepções também da multiplicação, que é as ideias de aditiva, proporcionalidade, configuração retangular, né, e combinatória, que são as 4 acepções aí da multiplicação que a própria BNCC ela orienta a ser trabalhado essas 4 ideias da multiplicação até o 5º ano, né? Os alunos precisam entender essas 4 ideias da multiplicação até o 5º ano. Pode ir, Alessandra. Boa noite a todos e a todas, né? Assim, a contribuição que eu tenho para falar, né, sobre a resolução de problemas é que eu desenvolvi a minha monografia também sobre frações, então eu peguei um pouquinho sobre a resolução de problemas e a Smolly Diniz, ela traz essa perspectiva da resolução de problema e a Onushiki traz a perspectiva de ensinar matemática através da resolução de problemas e não ensinar matemática para resolver problemas. Então, uma coisa interessante que eu percebi, né, durante o meu estudo no grupo Trivértice, nesse trabalho que eu desenvolvi junto com a orientação da professora Vânia Leite também, foi que essa atividade de propor, né, formular problemas, situações de problemas, ela é pouco desenvolvida em sala de aula, e isso traz todo um diferencial na formação do estudante. Então, isso foi muito significativo para mim, para a minha formação, né? E junto com um grupo de pesquisa. E é isso. Obrigada. Obrigada, Ale. Podemos passar. Vou ficar com a câmera fechada por conta da minha conexão, que está bem ruim hoje. Tá certo. Os objetivos do trabalho, né, que não está dando para eu ler totalmente aqui, Vânia, mas eu vou ver aqui. O objetivo desse trabalho com a resolução e formulação de problemas, né, teve como objetivo identificar os conhecimentos prévios dos estudantes do 3º ano sobre a multiplicação e quais as estratégias utilizadas por eles na resolução dos problemas. Quer dizer, perceber quais os conhecimentos, né? Porque quando esses alunos chegaram no 3º ano, eles já vinham com algumas ideias que eles tinham da multiplicação, que eles trabalharam, eles estudaram no 2º ano. Então, para dar continuidade ao trabalho da multiplicação no 3º ano, porque é uma continuidade, o professor precisava saber como eles estavam para dar essa continuidade.
E aí a gente precisava ver de que forma eles estão sabendo, o que eles estão usando, quais as estratégias, será que realmente só vão usar a multiplicação ou será que eles vão usar a forma aditiva também para representar? Enfim, quais estratégias, né, que eles estavam usando e qual seria o nosso ponto de partida para o próximo trabalho. Tem também perceber a compreensão e a coerência textual através da formulação de problemas. Por quê? Porque, como eles estavam formulando os problemas, eles precisavam fazer um texto que pudesse ser lido e entendido também pelo outro amigo, porque isso depois foi feita uma troca, porque tanto a turma da manhã fez essa formulação de problemas, quanto a turma da tarde. E nós fizemos troca, né? Cada turma resolvia as questões do outro. E fizemos essa troca também entre eles na sala. Então, assim, quando a gente escreve um texto, isso foi passado para eles, você precisa entender o que você está escrevendo, né? E também tornar aquilo compreensível para as pessoas, porque as pessoas vão ler e elas precisam compreender o que está escrito ali. Então, tem que ter coerência o texto, né? Trabalhar com a produção textual, poesia. Como o livro que a gente tomou como ponto de partida era um livro Poemas Problemas, né, onde tinham poesias, várias charadas que a gente tinha que trabalhar, então a gente pediu para que eles fizessem também poesias com resoluções de problemas, formulação de problemas através do gênero textual poesias, né? Pode passar, Vânia, por favor. O nosso ponto de partida para esse trabalho, né, professores do terceiro ano, nós usamos esse livro, Poemas Problemas, da Renata Bueno, né? E alguns questionamentos foram levantados. Que questionamentos são esses? Poemas que são problemas, problemas em forma de poema. Neste livro, a poesia e a matemática se unem e transformam-se em enigmas divertidos e cheios de rimas coloridas. Já sabe qual é a resposta? Então, assim, antes de começar a trabalhar com eles o texto, né, a gente fez algumas perguntas, e será que eles iam conseguir descobrir as respostas? Quem não conseguia ajudava o outro, e assim a gente foi trabalhando e perguntando, deixando eles curiosos em alguns momentos. Parávamos no meio das perguntas ali, dos enigmas, para ver, e alguns até colocavam ali qual era a pergunta que eles achavam que cabia naquele problema, naquela poesia que estava sendo lida, né? Após trabalhar com os poemas problemas deste livro, os alunos do terceiro ano, individualmente, foi um trabalho individual, criaram seus próprios poemas problemas, né? E individualmente, sim, mas o trabalho ele foi socializado na sala. Então, cada um, como eu já falei, né? Cada um criou o seu poema-problema, e depois esse problema ele foi compartilhado com a turma para que outros alunos pudessem mostrar como eles resolveriam aquilo. Às vezes não dava para escrever, para fazer, mas eles iam colocando o caminho que eles iam, os caminhos que eles iriam percorrer para chegar a determinada resposta. E o que é mais interessante assim, nesse trabalho, que a gente pode ver, diante de tantas coisas que a gente lê também sobre essas questões das resoluções, formulações de problemas, é que a gente sabe que a matemática ela é exata, né? Mas a resolução de problemas, existe um produto, existe um resultado que você quer alcançar, mas não existe só um único caminho. Né? O aluno ele pode encontrar, os alunos eles podem encontrar diferentes caminhos para chegarem a uma determinada resposta. E eu acho que essa troca que é riquíssima, né? O trabalho torna-se criativo e prazeroso quando eles começam a perceber: o meu não está errado porque eu encontrei um caminho diferente do outro. Né? Eu cheguei ao mesmo resultado, eu cheguei ao mesmo produto. Mas, no entanto, eu passei por caminhos diferentes. Então, assim, que caminhos você percorreu? Né? O que você pensou ao fazer essa atividade? Né? O que você pensou? De que forma você fez? E aí, muitos alunos podiam falar, eles colocaram os desenhos que eles tinham feito, alguns usavam, sim, a multiplicação, o algoritmo para resolver, né? Porque isso já estava mais sistematizado com eles.
porque uma das questões também que nós estudamos é que o algoritmo pelo algoritmo, ele acaba sendo algo muito mecânico. Mas quando você trabalha, quando a criança entende todo o processo da resolução de problemas, ela sabe o que ela vai fazer e ela escreve aquele algoritmo ali, coloca o número que ela acha que tem que ser, foi o que ela conseguiu fazer. Ou seja, ela entendeu, pode ser que ela tenha entendido sim o processo. Dá para entender, Vânia, o que eu estou colocando em relação a isso? A criança, ela pode usar o algoritmo, é uma forma de estratégia, é um esquema que a criança está colocando ali no papel. Mas ele não precisa ser somente o algoritmo. O fato da criança colocar o algoritmo não significa que ela não tenha outras formas de fazer, de chegar àquela resolução. Sim, vamos dar um exemplo, né? Posso passar mais um slide, que eu acho que... Pode. Pode sim. Ó. Aí, a partir daí, a gente já começa a falar sobre os problemas e as estratégias apresentadas pelos estudantes, né? Então, assim, esse colocou o título, alguns colocaram títulos, nem todos colocaram, enfim, esse colocou, né, o título na poesia. Outra coisa, como nós estávamos trabalhando com o gênero textual poesias, eles identificam muito que na poesia tem que ter rima, né? Ela tem uma forma de se escrever, ela não é um texto reto, ela é escrita em versos, ela é escrita em estrofes, né? Grupos de versos, as estrofes que são mostradas na poesia. Então, tudo isso você está trabalhando, está conversando com eles. E a questão da linguagem, da formulação mesmo, da compreensão textual que a criança tem, da coerência que ela vai fazer dos dados ali para se chegar a uma solução. Então, essa criança, olha o que ela escreveu, né? Condomínio. Eu moro em um lugar com 10 prédios, brincamos juntos, e assim fugimos do tédio. Chamamos de condomínio esse domínio. Em cada prédio tenho 5 amigos. Aí a pergunta do problema, né? Quantos amigos tenho em todo o condomínio? Se vocês pararem para observar como a criança escreveu, né, a importância da contextualização e do que a criança, da vivência dela, né? Ela está falando de condomínio, que é o lugar que ela mora, ela está falando sobre tédio, porque a gente estava no período de quê? De pandemia. Eu associei dessa forma, pode ser que uma outra pessoa leia e associe de uma outra forma, né? Mas como nós estávamos num período de pandemia, todo mundo preso dentro de casa, não podia sair. Então, assim, quem mora em prédio, então, era uma loucura. Eles falavam com a gente durante as aulas virtuais, porque a escola aqui ela é uma escola que tem um espaço para eles brincarem. Aí eles falavam, não aguento mais ficar aqui dentro de casa, a gente está preso no apartamento, não pode nem para o play, né? Porque tudo isso não podia aglomerar. Então, assim, quando a gente vai vendo o contexto, né, quando aconteceu isso, e o contexto histórico dessa criança, você vai dando significado aos textos que elas escrevem. E isso é muito bacana, né? A gente saem coisas maravilhosas. E aí ele colocou dessa... E é isso que você colocou aqui, né? Então, para ela, 10 vezes 5, ela representar dessa forma fez sentido, né? Poderia ser de outra forma, mas ela escolheu fazer por essa linguagem matemática aqui, por essa sentença matemática, né? Exatamente. E aí, como a gente falou que ela poderia, né, o poema ilustrado, ela poderia ilustrar o poema, a poesia dela, ela fez o desenho, né, dos prédios aqui, e o sol. E se a gente observar, ele colocou aqui que até o desenho, né, como é significativo. A gente observa que aqui, em meio aos prédios, não tem um amigo aqui embaixo, né? Porque todos estão trancados nos prédios. Isso, assim, desenho de criança, né? É muito significativo. Então, assim, ele colocou, essa criança, ela fez essa sentença matemática, porque realmente ela dominava, sabia o que ela estava fazendo.
E, assim, claro que eu não coloquei todos aqui, mas em outros textos que a gente foi observando, foi como eu falei no início, algumas crianças colocaram mais adição, elas fizeram um problema voltado somente para a adição, porque ela ainda não tinha isso, a questão da multiplicação muito sistematizada dentro dela. Então, ela fez sobre a adição, fez sobre a subtração, ou seja, com esse trabalho, a gente foi vendo como as crianças estavam representando ali os conceitos multiplicativos mesmo, né? Pode passar, Vânia. Angelina, Oi. tem a fala da Débora Andrade, a nossa colega do grupo. Ela falou assim, e ainda, talvez sem querer, relacionou o condomínio ao conceito de domínio, de um conjunto. Interessante. Verdade. Eu não tinha parado para pensar, né? Tá vendo como o texto ele abre várias possibilidades de leitura, né? De significados aí. Bem interessante mesmo. Então, E não é fácil, né, Angelina, fazer um texto. Para mim, poesia é um texto muito difícil. E, além de escrever a poesia, eles ainda criaram uma situação, problema. Claro que eles se inspiraram no livro, mas sim, é muito complicado você articular todos esses elementos. E a gente vê esses elementos aqui nesse exemplo, e como nos outros que você vai discutir aqui com a gente, né? Então, sim. É claro que, Vânia, desculpa, só para complementar o que você falou, é claro que existe um diferencial, né? Porque é uma escola particular, é uma escola que vem se trabalhando a matemática, a questão da linguagem, desde a creche com as crianças, ou seja, tem todo um processo, né? Para a criança chegar a essa forma aí. Mas eu penso assim, né? E a gente vê dessa forma, que cada criança ela vai reproduzir aquilo que ela está vivenciando realmente, aquilo que está de acordo com a vivência dela, com o momento que ela está vivendo ali, com o cotidiano dela, com o dia a dia dela. Então, assim, e sendo trabalhado antes, porque eu acho que para você trabalhar tudo que você vai trabalhar, tem que ter uma sensibilização antes, precisa ter uma sensibilização antes, porque senão não há interesse. Entendeu? Senão não há interesse para a criança. Então, assim, nesse caso, foi usado o livro, né, Poemas Problemas, que a criança se inspirou para poder falar daquela situação. Mas quando você vai contar uma história, também numa outra situação, você precisa o quê? Sensibilizar a criança para aquele texto e para aquilo que você está querendo trabalhar. E aí, no final, você vai ver que tem mais conteúdo para desenvolver esse trabalho, né? Pode passar, Vânia. Esse daí, eu até quando eu coloquei, eu deixei assim a letrinha dela mesmo ali, porque na realidade, como a gente fez um trabalho depois, estava online, e a gente depois fez uma apresentação para os pais, a gente colocou também esse texto deles escrito, né, em PowerPoint, e o desenho deles. Então, assim, eu coloquei, porque não sei se dá para ler direito o que eles escreveram, né? O que ela, no caso, ela escreveu aqui, e a forma também que ela pensou, e o desenho que ela foi colocando. Quer dizer, ela desenhou, vamos ver, né? Júlia estava de férias, ela fez os bolos. Júlia estava de férias, mas 5 clientes pediram um bolo para cada um. Ela precisava de 7 ingredientes para cada bolo. Então, bolo, ingredientes, os clientes, né? Júlia foi depressa ao mercado. Certamente ela não tinha os ingredientes em casa, né? Quantos ingredientes Júlia precisava ao todo? Né? Então, assim, ela fez o desenho ali da Júlia, né? Pensando, estão faltando ingredientes. Eu fiz essa leitura, né? E como é que eu vou fazer? Em cima da mesa, ela colocou... Tem quantos? 5 bolos, né? São 5 bolinhos que ela fez, um bolo para cada cliente, né? Então, assim, ela teria que comprar os ingredientes para fazer esse bolo.
E a pergunta é, quantos ingredientes, Júlia, precisava ao todo? E aí ela fez a conta. 5 vezes 7, né? Porque são 7 ingredientes para cada bolo, 35 ingredientes. Ela poderia ter feito o desenho? Poderia ter feito o desenho, poderia ter representado essa... ter feito uma estratégia diferente, ter representado essa sentença matemática de uma outra forma. Ela poderia ter usado o desenho, né? Desenhava um cliente, 5 clientes e os 7 ingredientes, depois somaria aquilo tudo. Ela poderia ter feito dessa forma também, mas ela já foi direto na multiplicação. Então, também eu vejo que há um domínio, né, sobre a questão multiplicativa. E se a gente parar para pensar também, essa atividade, ela quebra também um pouco daquilo que você tem que seguir a tabuada, né? A tabuada do 2, a tabuada do 3, a tabuada do 4, do 5, e assim vai. Se a gente parar para pensar, no segundo ano, esse trabalho aqui foi feito bem no início, né? Sei lá, não lembro direito quando foi, não, nem sei, acho que um desses aí tem... Eu acho que foi bem no início, sim, se eu não estiver enganada, mas eu acho que um desses tem uma data. E aí, a criança tinha as noções lá, das ideias da multiplicação, mas ela ainda não estava com totalmente isso formulado dentro dela, né? Ela estava ainda estabelecendo, sistematizando. E aqui você vê que ela já está fazendo uma conta, sei lá, vezes 7. Não é um número pequeno, né? Então, assim, a gente não pode subestimar... a criança, a gente não trabalhou ainda a multiplicação do 7, como que a criança vai fazer? Ela faz, né? E assim, e algumas crianças até, em alguns momentos, elas fazem o quê? Elas fazem a construção da tabuada, do lado de algum exercício que ela vai fazer, por quê? Para ela se sentir mais segura, e ela vai construindo. Eu vejo isso como extremamente produtivo, porque vai dar mais segurança para essa criança e ela mesma está construindo ali a tabuada, né? E assim, quando você vai trabalhar a questão da tabuada, é importante também fazer as relações, né, entre uma tabuada e outra. A tabuada do 4 é o dobro da tabuada do 2, qual é a relação que as outras têm entre si, entendeu? Isso é importante, porque a criança ela vai entendendo todo o processo dessa tabuada, dessa multiplicação. Alguém quer comentar alguma coisa? Isso está me trazendo uma inspiração, Angelina. Eu estou até anotando aqui. Eu gosto muito do livro da Eva Furnari, Problemas da Família Gorgonzola. E tenho usado, assim, sem nenhum planejamento, mas eu acho que eu vou fazer um projeto. E o projeto vai ser ler, desenvolver com as crianças, e quem sabe, inspirados na Eva Furnari, eles resolverem, né, criarem problemas da família Xavier, problemas da escola Maria Ângela, não sei o que pode aparecer legal por aí, hein? Olha, e aí, legal, tá Vânia, depois de um ano com essa experiência consolidada e realizada, eu venho aqui na roda de conversa apresentar a vocês. Claro, trocar com vocês. É isso que é prazeroso, né, Vânia? A gente poder falar do trabalho. Só um minutinho, rapidinho, que eu vou ver aqui. Está chovendo aí? Porque aqui começou a chover. Está chovendo? Não chegou. Tá bom. Interessante, tá bom, Angelina. Não, porque está todo mundo indo embora, senão vou me deixar presa na escola, já fico para amanhã. Aí agora só estamos eu e o Vigia aqui na escola. Aliás, ele nem chegou ainda. Mas, enfim, o que é a prazeroso... Alessandra queria falar uma coisa. Ale, fala. Desculpa, fala. Então, muito interessante que é justamente o que a UNUSH traz, né? No caso, os alunos aqui, eles não tinham tido esse contato inicial, né, com a multiplicação, os conhecimentos da multiplicação, mas eles usaram do repertório que eles tinham e foram chegando nesse ponto, construindo esse sentido, né? Então,
não foi necessário partir daquela ideia, né, de complexa, de que não, primeiro você tem que saber a tabuada de Có para depois resolver problemas. Eles mesmos construíram os problemas e foram construindo a tabuada simultaneamente, né? Isso é muito interessante e prazeroso para a criança também, né? Era isso. Agora, esse ele tentou rimar ingrediente com cliente, mas ele está mais próximo de um texto de problema, né, do que uma poesia. Até ele tem, exatamente, né? Ele está mais próximo de um texto, claro que tem elementos interessantes, né? Foi depressa ao mercado, não é um texto clássico, né, de livro didático. A gente vê uma leitura dessas crianças no vocabulário né, e na expressão também. Agora, só retomando aqui o que a Bernadette falou, eu ia falar, né? É muito prazeroso a gente poder participar dessa roda de conversa e poder, assim, proporcionar isso, né? A criatividade que o professor é muito criativo, né? Eu acho que para a gente trabalhar no nosso dia a dia, a gente precisa ser criativo mesmo, né? E, assim, quando a gente faz essa troca, né? E que a gente começa a pensar o que eu posso fazer com esse livro, o que eu posso fazer para trabalhar com a minha turma, eu estou observando o meu aluno, ele faz dessa forma. Quando a gente começa a fazer essas conexões, eu acho que é o que o nosso trabalho realmente faz sentido, né? Tem sentido dessa forma. Pode passar, Vânia. Eu nem sei se tem os mais, né? Isso. Essa daqui não tinha a escrita dela, né? Eu só coloquei o desenho que ela fez. Era uma vez 5 leões. Ela também fez a construção dela. Não tanto, né, como uma poesia. Você vê que ela começou com Era uma vez, né? Ela veio uma história. Era uma vez 5 leões e eles comeram 12 sapos cada um. Aí eu até brinquei, mas eu nem sabia que leão comia sapo. Né? Eles comeram 12 sapos cada um. Quantos sapos eles comeram no total? Né? É uma bem simples, mas é uma ideia da multiplicação. Né? E ela resolveu também dessa forma, 5 vezes 12. Eles comeram 60 sapos. Mas se você for olhar o desenho, né, existem outros, a gente acabou cortando aqui, né? Existem outros leões, mas ela fez 5 leões. E o leão da frente, se você contar aqui, ó, tem 12 sapinhos para cada um. São 6 sapinhos. A Malu quer falar, né, Malu? São 6 em cima. Deixa ela terminar, depois eu falo. Não, é só para completar aqui. São 6 sapinhos em cima e 6 sapinhos embaixo. Não tem 6 embaixo? Não, acho que embaixo só tem 5, né? Não, também tem 6, Angelina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 e 6. 6, é porque está cortando aqui. Então, aí ela fez esse desenho e fez a representação dos sapinhos para cada leão. Deve ter ficado com preguiça de desenhar tantos sapinhos para tantos leões, e ela já fez logo a multiplicação. Isso também é uma questão importante de se falar, que às vezes a criança ela coloca um número muito alto, né, Vânia? E a gente viu isso nas nossas leituras, na pesquisa, que a criança não tem como ficar representando isso como uma adição, porque é um número muito alto. Então, ela não tem como ficar representando aditiva, né? Trabalhar somente com aditiva com números muito altos. Por isso que vai sintetizar e vai se usar o algoritmo da multiplicação. É a Malu que queria falar? É a Maria Luísa, né, Maria Luísa? Pode falar, Maria Luísa. Não, eu estou me lembrando aqui, agora, do que você está falando também, poderia se pensar na seriação, na classificação, são todos os bichinhos, né, da mesma classe, enfim, pegando por esse caminho. Mas eu me lembrei da questão dos livros de histórias infantis, de um trabalho de uma aluna que fez há muitos anos. Ela trabalhou com... Tem um livro, eu não lembro do nome das autoras, mas assim, da girafa, então o pescoço da girafa, e aí tem a noção de comprimento, e tem todas as noções assim
de tamanho, de extensão nos livros dos contos infantis, que também é interessante para trabalhar questões matemáticas de distância, de pezinhos, da centopeia, não sei o quê. Tinha centopeia, tinha girafa, mas eu não lembro dos livros. Né? Assim, é só para ilustrar a questão da importância dessa interdisciplinaridade entre né? Não dá para a gente separar a leitura escrita da questão lógico-matemática, elas estão sempre conectadas, né? Só isso que eu queria falar. Obrigada. Foi Mas ótimo, bem Malu. interessante o teu trabalho. É isso Débora mesmo. colocou no chat o nome do livro. Quem vai ficar com o pêssego seria esse? É Quem Vai Ficar com Pêssego, Maria Luísa, o nome do livro? Eu não me lembro. Não lembro. Eu também não estou Faz associando a muitos esse. anos. Eu acho que esse livro que ela está falando, Levi, eu estou aqui, tá? Tá jóia. Não, o segurança chegou e eu estou avisando que eu estou aqui. Não fecha eu a acho que esse escola, livro... não. Não posso, ele já me falou, acho que eu cheguei. Malu, eu acho que esse livro que a Malu está falando, eu estou tendo uma ideia, mas esse livro realmente é muito antigo. Esse do pêssego, ele é um pouco mais recente. Eu acho que o que ela está falando é outro, mas eu também não estou conseguindo pensar aqui no nome, não. Mas eu até posso ver depois, e eu não sei de que forma eu poderia te mandar isso, né? Eu vejo Maria aqui. Luísa Não, acho que é só para da FFP. pensar uma outra, de repente, uma outra, né, um outro livrinho, uma outra obra. Mas é bem interessante, mesmo que dá para explorar muita coisa nesse seu desenho aqui também. Sim, e o trabalho, como você falou, esse trabalho interdisciplinar, ele é excelente, né? O trabalhar com a matemática e a língua portuguesa, né, com a compreensão textual, com a criação de texto, é maravilhoso, porque você está conseguindo alcançar várias coisas, vários conceitos ao mesmo tempo no trabalho com a criança, né? Então, assim, é uma forma maravilhosa de se trabalhar, né? É de pensar que a matemática ela está em tudo, né? Ela é conectada. A gente tende a fragmentar, mas ela... Talvez seja, talvez não. Por isso que essa fragmentação, ela só dificulta a aprendizagem e o desejo da criança em aprender. Por quê? Porque quando você trabalha com essa fragmentação, fica muito chato, entendeu? Eu vou te dizer, eu ainda digo mais, eu acredito que dificulte não só o desejo da criança em aprender, mas como também a motivação do professor em trabalhar. Porque quando você porque fica muito, é muito prático Distante. aquilo ali. Isso aí. Mecânico, né? Então Mecânico. não tem uma criatividade, não tem uma elaboração de um raciocínio, de um pensamento. O que você pode pensar de forma diferente do outro, como a gente trabalha assim, né? Que você dá a possibilidade da criança criar, dela Mas, criar Angelina, e ser protagonista. No início, né? Assim, se a gente pensar em Pitágoras, Leonardo da Vinci, eles eram filósofos, matemáticos e artistas. Então, não estava separado. A gente com as especificidades que a gente foi colocando nas caixinhas. É verdade. Né? Mas o Leonardo da Vinci, ele fazia obras maravilhosas e ele era um grande matemático, né? Então, a gente na escola que, ao escolarizar os conhecimentos, a gente separou cada um numa caixinha. E aí perdeu o sentido e o significado para a criança. Então, essa criança que está criando o seu problema, né? Ela está representando. Então, por isso que é divertido para ela, porque há um sentido e um significado. E ela não tem medo de criar um problema com números grandes, igual você já falou, porque faz sentido para ela, porque foi ela que está se propondo a isso, né? Então, ela primeiro compreendeu, né? Ela compreendeu e está passando para o outro aquilo ali que ela aprendeu, ela está mostrando isso sem perceber. Sim. Né? E a gente, como professor, o professor ele precisa ter esse olhar, né?
Sair um pouco desse olhar somente do trabalho com algoritmo e pensar no todo, né? Pensar no trabalho de uma forma, de um modo geral. Quais são as estratégias que esse aluno está me mostrando, né? Qual é a linguagem que esse aluno tá me mostrando? Aí, nessas questões, aqui, é claro que quando a gente foi, né, digitar isso aqui, a gente viu alguns erros, alguns enganos, né, na questão da escrita, mas tudo isso você pode trabalhar com a criança. Será que é dessa forma mesmo que escreve essa palavra? Né? Vamos ver se é, vamos procurar no dicionário. Será que é assim? S tem som de Z, mas quando ele está entre vogais. E assim a gente vai colocando e vai construindo o conhecimento da criança e vai percebendo também com esse trabalho quais são as habilidades que essa criança tem, né? O que ele está nos mostrando. Porque às vezes a criança ela tem habilidades para algumas coisas e para outras não, né? E ela vai seguir o caminho dela, né? E às vezes tem várias habilidades. E talvez ela vá ficar com determinada que seja muito significativa ali para ela, mas ela tem várias possibilidades. Então, assim, é um trabalho muito, muito bacana, né? Podemos passar? Podemos. Essa também ficou, né, bem legal. Esse Fortnite é um jogo, né, que eles jogam muito, eles brincam muito. Certamente foi o menino que fez, porque são os meninos que gostam muito desses jogos. Eu não sei, acho que agora já tem até outros, porque cada ano, sei lá como é que é isso, são muitas novidades que eu fico perdida. Ainda mais que a gente não tem mais filho pequeno, né? E aí você só escuta, você vai aprendendo com os alunos as novidades aí dos jogos, né? Então, esse aqui ele colocou o nome de Fortnite, né? E aí coloca, no grupo do Miraflores, 5 pessoas jogam Fortnite. Cada um precisa de um capacete e um colete, e 3 armas para o combate. Você vê que é um jogo de armas, de combate, de guerra, de luta, né? Aí depois refletem tudo na hora do recreio, na hora das brincadeiras, no pátio. No total, quanto de material a equipe precisará? Né? Então, ele também fez aqui, ó, 5 pessoas jogam e cada pessoa vai precisar de um capacete, um colete, mais 3 armas, ou seja, vão precisar também de 5 objetos. Né? Então, 5 vezes 5, 25, né? Quanto de material a equipe precisará. E o mais interessante, é claro que eu estou vendo aqui o que eu coloquei aqui escrito para a gente visualizar melhor. Mas tem alguém com áudio ligado. Pronto, já tirei. Tá. Mas o que acontece? No desenho da criança, eu até, se alguém quiser fazer alguma colocação do que está vendo, a gente pode fazer essa troca, podemos conversar. Alguém quer falar? Olha, Angelina, excelente. Fortnite é um dos jogos preferidos do meu filho, tem 13 anos. Tem eventos ao vivo, eu fui obrigada a participar, né, para assistir. Tem meninas também que curtem, tá? Ai, viu? A Débora está com a mão levantada. Fala, Débora. Angelina, achei muito interessante, estou achando tudo muito interessante, as propostas das crianças. Mas eu fiquei curiosa nesse esqueminha que esse aluno fez, porque ele dividiu, né, em 3 operações. Ele não fez direto, né, no desenho dele, 5 vezes 5, ele fez 5 vezes 1, depois 5 vezes 3. Você sabe por que ele resolveu fazer assim? Na realidade, o que eu penso, Débora? Eu penso que essa criança ela já tem sistematizado a questão multiplicativa dentro dela, né? Ela já está aí com as ideias mesmo da multiplicação os conceitos, né, bem apurados aí. E como ele colocou aqui, ele sabia, eram 5 pessoas que jogam Fortnite. Cada um precisa de um capacete. Então, vai ser 5 vezes 1, 5 capacetes. Cada um precisa de um colete, a mesma coisa. 5 vezes 1, 5 coletes. Se são 5 pessoas, né, 5 capacetes, 5 coletes. E os outros, 3 armas. Cada um precisa de 3 armas.
5 vezes 3, 15. Depois, o que ele fez? Ele fez essa multiplicação e depois ele fez o quê? Aí do lado, uma adição. E ele chegou ao mesmo resultado, né? Pode ser que outra criança tenha feito de uma outra forma, né? Tenha feito na hora que foi discutida a conversa, porque cada um falava, né? A gente não chegou assim que cada criança fez um desenho. Não, ele fez o desenho, mas a gente colocou isso na sala. Eles trocaram entre eles, eles conversaram entre si. E assim, nesse momento, eu não consigo me lembrar de algum comentário especificamente sobre esse, né? Porque já tem bastante tempo assim, mas na realidade eles fazem comentários maravilhosos. E como eu te falei, assim, eu tenho certeza que aconteceram, né, outros caminhos, né? A criança percebeu outros caminhos. Ele fez dessa forma, que ficou bem interessante mesmo, essa forma dele pensar, né? Fazer primeiro a multiplicação e depois somar todos os resultados para chegar ao produto ali, né, da multiplicação. 5 vezes 5. Respondi aí? Tá jóia. Então, foi isso. E aí ele foi e desenhou, né? Ele fez... Agora tem uma coisa também, né? Tem alguns desenhos que são bem mais criativos, a criança desenha realmente aquilo que ela está falando ali. Agora tem alguns que são preguiçosos, né? Que não querem desenhar, a gente fica estimulando, não, tem que desenhar, e fica, tem que pintar? Tem que pintar, mas é obrigatório pintar? Eu falei, não, não é obrigatório, mas a gente tem um combinado. Então, tudo a gente combina na sala, não é obrigatório, mas a gente tem um combinado, né? Fica com mais capricho, né? Mais aparente. Mas também se a criança... Ah, mas eu prefiro fazer só com... pintar com lápis, ficar só preto e branco. Tudo bem, não tem problema. Mas isso é uma forma também deles não quererem fazer... não querer fazer aquele desenho, né? Ou seja, não tem, às vezes, interesse mesmo na questão do desenho, não tem habilidade para essas coisas. Algumas crianças falam que eu não sei desenhar, falo, desenha do seu jeito. E, às vezes, você percebe mesmo que a criança não tem, né, habilidades, e outros têm habilidades assim enormes para fazer um desenho com tantos detalhes que a gente fica encantado e que a gente já percebe, sabe, Débora? Muita coisa a gente percebe nessa idade que a gente trabalha, né? E assim, como eu quero passar para vocês a questão da experiência, né? Em alguns anos aqui na minha vida, no trabalho, eu fiquei trabalhando como professora substituta, professora volante, que se fala, né? Aí, quando tinha uma reunião, Bernadette sabe muito bem o que é isso, né, Bernadette? Quando tinha uma reunião, a professora subia para a reunião de coordenação, como a gente tem coordenação de português e matemática, e a professora e o volante, o professor substituto, precisava ficar nessa sala. Então, assim, eu participei, eu fiquei como professora volante, eu ficava do 1º ao 5º ano. E trabalhando com o 2º ano, já fiquei algumas vezes assim, no 3º, substituindo o professor também no 4º. A gente faz de tudo um pouco, né? Tem uma caminhada aí pela frente. Mas o interessante é que assim, eu ficava encantada com esse trabalho, por quê? Porque eu conseguia ver o desenvolvimento da criança, lá que eu lembrava dela lá no 1º ano, às vezes com as dificuldades, ou como ela escrevia, tanto assim com a dificuldade quanto com a habilidade que a criança tinha. E lá no 5º ano, você vê que algumas dificuldades foram superadas, mas a criança ainda continua, porque existem casos e casos, e a questão da habilidade que foi evidenciada. Então, a criança é uma continuidade. Então, acompanhar esse processo no 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano é muito prazeroso. Entendeu? É você ver a questão da escrita, é você ver a questão do raciocínio matemático, raciocínio lógico matemático. Então, assim, se alguém tiver uma oportunidade aí um dia, né, de ficar como professor substituto, eu digo que vale a pena, porque só acrescenta experiência à nossa vida, entendeu? E a visão do todo, você tem a visão do todo, que é bem legal. Vamos passar mais um, que nosso tempo está... Eu acho que é o último também, não é? Não, já acabou mesmo. Essa última aqui, eu comecei lá a nossa conversa falando do objetivo, que foi esse trabalho, né? O trabalho com os poemas problemas.
foi fazer o levantamento do conhecimento prévio dos alunos, trabalhar com compreensão textual, trabalhar com a poesia. E aqui, esse último objetivo aqui, essas questões, é para a gente, né? É para o nosso grupo, né? Fechar com isso aqui. Qual é o objetivo desse trabalho aqui, dessa conversa com vocês, né? É refletir sobre a formulação de problemas elaborados pelos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental nos anos iniciais. Refletir sobre essa formulação, como a criança aprende, quais conhecimentos que ela já demonstra, o que ela está fazendo, o que ela está nos mostrando, né? E as questões norteadoras, que aí eu coloco para vocês para a gente conversar e fechar, né? Como os estudantes constroem conhecimento a partir dessa prática de ensino-aprendizagem? Quais contribuições nós, professores, podemos alcançar com esse trabalho em nossa prática pedagógica? Né? Se alguém quiser conversar ou colocar alguma coisa. Angelina, você propor a construção de problemas, a elaboração de problemas matemáticos, eu acredito que a gente trabalha com a reversibilidade do pensamento, porque ela tem que elaborar, né, para outra pessoa resolver. Exato. Então, são muitas possibilidades de construção nessa prática. Também, se a gente pensar nesse material que a gente olhou, observou, principalmente do último que eu fiquei pensando, nós somos professores generalistas, a maioria aqui desse grupo, acredito eu. Sim. Então, a gente pensa assim, uma criança de terceiro ano com aquela grafia, a gente pode, infelizmente, né, pensar mais numa questão estética da forma do que no conteúdo. E numa atividade de matemática que tem uma produção textual, pensar mais na forma, né, nos aspectos gráficos de uma escrita do que necessariamente na questão do conteúdo, do que ela está apresentando de conhecimento. Né? O raciocínio dela, né, da aprendizagem dela. Exatamente. Então, a gente pode, além de se inspirar a fazer práticas, né, aproveitando a sua experiência, né, a gente pode refletir sobre esses afazeres aí, né, esses variados, né, afazeres, né, essas práticas. E eu queria, a professora tocou na questão de até que ponto é matemático, até que ponto é artístico, é artista, né? E eu lembrei que a coordenadora de matemática do Miraflores, olha só, já colocando aí uma possibilidade. Ela tem um livro publicado junto com uma outra pessoa, né, a professora Kátia, que é Fazendo Arte com a Matemática. Quem sabe, professora Vânia, né? Não sei se entraria na roda de conversa, mas ela trabalhando com a escola, né, fundamental, aí com o ensino fundamental, a escola básica, há tanto tempo, formando, né, ajudando na formação, fez parte da minha história, faz parte da história da Angelina. Quem sabe ela pode ser um dia aí convidada para uma troca com a gente, tocando nesse assunto, né, fazendo arte com a matemática. Vamos convidá-la sim, Angelina. Falo sim, eu falo com ela. Pode deixar que eu falo sim. Alguém mais tem algum comentário, Vânia? Eu não estou vendo aí, eu não sei se... Não, ninguém, eu não estou vendo. Posso tirar o slide para a gente abrir a roda? O último slide da bibliografia, né, que esse trabalho eu fiz junto também. Nós fizemos uma apresentação no Endip, eu fiz esse trabalho, escrevemos um artigo, né, eu e a Alessandra, que está aqui com a gente, e quem quiser ler, saber, né, eu coloquei aqui na bibliografia, e os outros também, que a gente fundamentou o nosso trabalho, né? Tudo que a gente já está fazendo até aqui. Agora, uma coisa que eu quero falar com vocês, que eu não tinha falado isso com a Vânia, mas eu conversei isso com a Alessandra, é que esse trabalho, né, sobre essa resolução de problemas, quando você está pensando em montar um projeto, quando você está fazendo uma pesquisa, muitos assuntos, né, muitos vêm na sua mente, e a gente abre um leque de possibilidades. E depois o professor, né, ele vai nos ajudando a ir fechando ali essas possibilidades para encontrar um caminho, porque senão fica muito amplo, fica extenso. E a gente precisa encontrar um caminho, alinhar ali para conseguir fazer uma pesquisa
amarradinha, né? Então, quando nós estávamos levantando os dados, né, para a pesquisa, a gente começou, esse trabalho foi um trabalho que me chamou muita atenção no terceiro ano. A Lu, ela disse que ia participar, eu não sei se a Lu está aqui, Bernadette, você conhece a Lu Moreira? Sim, está aqui conosco. Então, esse trabalho eu fiz, foi junto com ela, nós estávamos em pandemia, né? E foi a turma da Lu, que eu estava junto com ela, e ela fez esse trabalho, e eu fui participando, e fui vendo, fui conversando. Então, era um trabalho que seria, assim, que eu tinha pensado em colocar mesmo na minha pesquisa, e a gente acabou indo para um outro caminho. Mas o que eu quero deixar claro é que esses alunos aí que nós trabalhamos com essa formulação de problemas foram os alunos que lá na frente, no ano seguinte, eu fiz a pesquisa, a minha pesquisa, que foram os alunos do quarto ano, que eu analisei as estratégias utilizadas por eles nas resoluções de problemas multiplicativos. Então, assim, quando você tem uma sequência de trabalho, você vai vendo que a coisa começa, às vezes, um pouquinho, começa menor, e ela vai se estendendo. É um processo. A aprendizagem, ela é um processo. Então, isso fica muito claro, né? Quando eu vejo esse trabalho aqui, como essa criança estava escrevendo, como essa criança estava mostrando a sua estratégia, e lá no final da pesquisa, esses mesmos alunos levantando estratégias muito diferentes, fazendo questionamentos muito diferentes, mais amadurecidos, e que fica aí, Vânia, uma proposta para uma próxima roda de conversa, para eles poderem ver como, né, eles estão. Eu acho que vai ficar bem interessante. São crianças muito criativas na resolução dos problemas que a Angelina colocou, né, na sua pesquisa. E essa turma, por estar trabalhando integralmente, a gente percebeu coisas bem interessantes. Fica também um convite para você retornar para contar dessa pesquisa, né? Vai ser legal. Eu acho que eu vou gostar muito, porque aí eu vou poder mostrar como eles estão agora, né? Quais são as estratégias que eles estão utilizando, e assim, aí vai ser um trabalho mais específico, por quê? Porque aí a gente vai poder mostrar a questão da proporcionalidade, da combinatória, né, da configuração retangular e da aditiva. Da aditiva não, acho que a gente não tinha assim, a proporção, da proporcionalidade que entrou no nosso trabalho. Eu acho que vale sim. Então, a gente tem mais alguma questão? Alguém quer socializar? Né? Eu vi que a Luciane, né, pode compartilhar com a gente também, né, uma outra roda futuramente, mas se ela quiser abrir e falar desse trabalho que ela desenvolveu com a Angelina também, fique aberto, está aberto, né? Então, a gente agradece a todos que estiveram aqui. Você quer falar, Luciane? Oi, tudo bem? Eu estava tentando mexer no áudio aqui, que não estava funcionando direito. Esse trabalho foi um trabalho muito gratificante, né? Porque a gente trabalhar com uma construção de texto, na verdade, né? Que é o gênero textual poesia, e mais incluir a matemática, né? Sempre foi um trabalho que trouxe, assim... percebemos, né, muita criatividade nas crianças, muito envolvimento, eles gostaram muito do trabalho, do resultado, né? Depois nós fizemos vários slides e mostramos, né, para os pais. Então, assim, foi bem legal. E eu gosto muito do trabalho com situações, problemas, né? Porque a gente pode trabalhar de diversas formas. Quando uma criança cria uma situação problema, ela está trabalhando coesão textual, ela tem que organizar o pensamento, né? Então, tudo isso é muito válido, é muito rico, né? Até ela chegar nessa questão, né, de resolver, da solução do problema, ela passa por várias outras questões até esse finalzinho aí. E, assim, é bem demorado, né? Uma criança construir, né? Criar um problema,
para poder ser resolvido na sala de aula pelos amigos ou até mesmo por ela própria, né? Ela fica criando estratégias para poder organizar aquele pensamento, elaborar aquelas respostas, e eles sempre querem fazer assim, o mais difícil que é para o amigo poder responder, né? E aí, isso é bem legal. Ó, parabéns para vocês duas, né? E a gente espera vocês na próxima roda virtual, né? Em março, a gente vai estar com outra roda e esperamos vocês e outras pessoas que vocês vão convidando para participar também, tá bom? Um abraço, então, gente. Obrigada e um abraço, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Muitas felicitações, hein, Angelina? Eu não estou vendo aqui. Depois eu tenho como ler os comentários. Tem que fazer o download aqui. Eu parei de gravar. Espera aí. Eu queria ler, porque eu fiquei querendo ler aqui, mas não dava e não dá para fazer tudo. Agora, Vânia, eu quero assim colocar a Bernadette também, que conhece a Lu, uma pessoa que me ajudou muito nessa minha pesquisa. Eu acho que ela fez quase uma pesquisa junto comigo. Né? A gente foi construindo juntas, conversamos muito, trocamos muito, porque a resolução de problemas é algo que ela gosta muito, eu também, né? E a gente, cada hora, uma atividade, ela me via empolgada, vendo algumas coisas, ela chegava, não, isso aqui é muito legal, olha isso aqui, olha essa atividade. Então, assim, é muito prazeroso, né? Quando a gente consegue trabalhar em equipe assim, né? Da mesma forma, Bernadette, que a sua coordenadora aí falou de você, né? Trabalhar assim é muito bom, a gente só tem a crescer, né? Quando trabalha em grupo, quando um ajuda o outro, é maravilhoso. Que bom, Vitória. Então, obrigada. Vamos nos despedirmos. Eu mandei para você, Angelina, eu quero ver. chat. Tá bom? Tá. Tchau, joia. meninas. Até. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigada por tudo. Obrigada pelo apoio também, Bernadette. Obrigada. A Lê. A Lê também. Acho que ela já até saiu. Tchau, Vânia. Eu vou Tchau, sair, que beijo. agora eu vou embora. Vai lá, que senão você vai ficar presa aí. Vou ficar presa aqui. Tchau, Lu. Tchau, gente. Tchau.